Olá, cinéfilos, tudo bem? Nessa segunda-feira tivemos mais uma sessão do Cinema Consciência e o filme dessa vez foi Ex Machina. Acompanhe a discussão que ocorreu sobre o filme. Esse filme, que fala um pouco sobre inteligência artificial, ele vai... Claro, ele não está falando de um tema muito novo. A gente pode remontar lá a Isaac Asimov, Eu, Robô, filme já que abordava essas questões, mas acho que é sempre bom a gente retomar esse tema. E uma coisa que esse filme faz e que os outros não faziam, ele faz uma conexão entre a questão, não tanto só da robótica, como da questão da construção do cérebro da Eva, que tem a ver com o programa no qual o Nathan era o idealizador, que é o Blue Book, que a gente pode fazer um paralelo aí com tanto o Facebook quanto a Google. Quantas vezes ele fala sobre as buscas na internet, né? Não é apenas uma ferramenta para buscar informações, mas também para conhecer o perfil das pessoas, e não só o que elas pensam, mas como elas pensam. O Nathan ele deixou isso bastante claro quando ele conversava com Caleb. A propósito, os nomes das pessoas foram escolhidos de forma proposital com relação aos nomes bíblicos, né? A gente tem Natan, Caleb e a Eva, né? Eva, fazendo aí uma analogia aí com a Eva, a primeira mulher do mito da criação. Caleb, que era da tribo de Judá, um dos espias que foi para ele, se você tiver curiosidade, vai lá no Antigo Testamento, que era uma pessoa ousada, uma pessoa de fé, enquanto 12 outras pessoas falavam que em Canaã não dava para entrar, ele falou que dava sim. Então, até uma característica interessante do Caleb, que ele era ousado no filme, né? Então, uma característica que eu achei muito legal. E o Natan, o profeta. O profeta é responsável depois por indicar o próprio Davi e depois o Salomão para o reino de Israel. Então, essa questão bíblica eles trazem, não só bíblica, né? Chamada judaica, né? Pega todo o Velho Testamento, trazem para o filme. E, além disso, no início do filme ele fala um pouco, e aí eu quero abrir para a fala de vocês também, da questão da linguagem. O Caleb está conversando com a Eva, aí ele faz um comentário com ela a respeito quando que ela aprendeu a falar. E ela disse para ele que ela já nasceu, entre aspas, né? Nasceu falando, ela sempre soube falar. E diferentemente dos outros, que tem que aprender a linguagem. E aí o Caleb, ele faz uma réplica e diz para ela que existem pessoas que acreditam que a linguagem é inata. O que nós aprendemos é ligar as palavras dentro de uma estrutura que nós já nascemos com ela. Achei muito legal, tem esses pequenos detalhes, quando você vai estudar linguística, tem autores que falam a respeito dessa questão, né? O ser humano como um ser biológico, que a estrutura dele já é pronta para aprender a linguagem. Existem algumas pesquisas feitas por um norte-americano chamado Chomsky. Ele diz que se você olhar para várias culturas, existem padrões, e nesses padrões de linguagem você pode trocar as palavras, mas, por exemplo, sujeito e verbo, todas as línguas têm. Então, com base nisso, acredita-se, claro, essa é uma linha de pensamento, não é a única, que a linguagem do ser humano é inata. Então, de qualquer forma, você vai aprender a falar tendo os estímulos adequados. Porque se você não tivesse estrutura nenhuma, seria impossível você aprender a falar. Porque você só aprende se você tem uma estrutura para aprender. O que parece bastante lógico, né? Se você não tem estrutura, pode ter mãe, pode ter um monte de gente ali, não vai. E tem um livro chamado A Formação Social da Mente. Nesse livro,
ele vai falar um pouco sobre como que o gesto ele se transforma, como é que a linguagem, né, visual, ela se transforma numa imagem mental. Ele traz o exemplo do ato de apontar, que eu acho muito legal. A criança, quando ela aponta para a mãe ou para o pai o objeto que ela deseja, porque a criança não consegue alcançar, na realidade essa criança ela não está necessariamente apontando um objeto, porque ela não sabe que isso é apontar, né? Porque quem ensinou para ela o que é apontar, sendo que ela nunca viu isso antes? Pela lógica, ninguém. Então, o que seria esse gesto? Quando a criança está, entre aspas, apontando um doce ou um brinquedo. Se não é um ato de apontar, que gesto que é esse que a criança faz? Hein, gente? A criança está fazendo isso aqui, ó. Tem um doce que está ali, e a criança está assim. Para alcançar. É alcançar, a criança quer alcançar. Aí tem a segunda pessoa, que é a mãe, o pai, quem está cuidando da pessoa. A criança quer alcançar e não consegue. Aí a mãe vai lá, pega o objeto e traz para a mão dela. Cada vez que a mãe ela refaz isso aí, na mente da criança, ele vai associar que o ato de esticar o braço, que era uma tentativa fracassada de alcançar um objeto, se transforma no ato de apontar um objeto. E aí o Vygotsky vai falar sobre a importância do outro na construção da nossa linguagem, e que nada que tem dentro de nós veio de nós, mas veio de fora. E é esse paralelo que é feito com relação a Eva, quando ele mostrou lá o disco molhado, né, o disco que chama de disco rígido, o outro falou disco molhado. De onde que vinham as informações? Ele falou que ele hackeou o quê? Todos os celulares com as câmeras, os microfones, as informações que as pessoas iam nas buscas, tudo isso aí, que é o meio externo, foi parar dentro do disco da Eva, estava no cérebro dela, né? Então a capacidade de fazer raciocínio não é simplesmente algo que vem de dentro da pessoa, mas algo que vem de fora e a pessoa faz as relações. Então, quer dizer, nesse aspecto teológico, já falamos sobre essa questão do determinismo, né? Na questão filosófica, a gente entra na ciência, né? A respeito de se o nosso corpo ele tem, na nossa biologia, nossa matéria, se ela foge daquilo que acontece no mundo natural, ou se nós seguimos o mundo natural. No mundo natural, o gato mia, o gato não escolhe, ele mia porque ele é gato e acabou. O cachorro late, o sapo sapeia, não sei o que. O sapo faz, ele coacha, as leis naturais, né? A folha, quando se solta, ela vai cair. Que mais? A inércia, se alguma coisa está em movimento, vai continuar, não se tem a força contrária. Se o nosso corpo, e aí eu estou colocando C, né? Se o nosso corpo for só matéria, existe espaço para ir contra alguma lei natural? Se a consequência é não, então as coisas são como são, porque não poderiam ser de outro jeito. E aí vai ter uma consequência moral muito complicada. Se as coisas são como são e não pode ser de outro jeito, como posso culpar o sujeito por ter cometido alguma infração? Se não poderia ter sido de outro jeito. Dentro da questão do que é nato no ser humano, e voltando ao filme, percebe-se assim que vários filmes que tratam de inteligência artificial têm alguma correlação com questões religiosas, né? O filme passado que nós assistimos tinha muitos nomes relacionados à questão religiosa. Vocês já se perguntaram por quê? Nomes
de pessoas ligadas à Bíblia, nome de lugares de base religiosa. Por que será? Porque existe uma linha de raciocínio que acredita que uma das coisas natas no ser humano é o poder, assumir o poder e tornar-se um Deus. Sois deuses. Por quê? Porque no Antigo Testamento, da visão hebraica, judaica cristã, como que nós somos feitos? Como foi feito o primeiro homem e a primeira mulher? Um boneco de barro, né? E que foi dado o sopro da vida com o Espírito. O Natan, quando fez os robôs deles, fez bonecos. E à medida que ele dá inteligência e capacidade de movimentação, de comunicação, ele se torna... Lembram-se da primeira conversa do Natan com o Caleb? Você é um Deus. E ele inferiu, forçou isso. Quando o Antigo Testamento fala também que só Deus pode dar ou tirar a vida. A ciência e a tecnologia deram essa capacidade ao homem. Eu posso fazer um novo ser de uma única célula. Eu posso transformar os seres e adaptar a atender às minhas necessidades. Porcos que não dão banha, mas mais carnes, uma planta mais adaptada ao clima. E mais do que isso, com armas nucleares, eu posso destruir centenas de vidas. Seria a ciência e a tecnologia a ferramenta para que os homens se tornassem deuses? A ciência e a tecnologia afastou o homem do princípio religioso? Por que então, toda vez que se aborda, mesmo que de forma não científica, mas de ficção, a maioria dos filmes remete, puxa para reflexão, ainda que a gente não se dê por conta da questão de aproximação do homem como um Deus, capaz de dar, tirar a vida, de construir, de destruir. Seria isso nato? Atraiu a confiança de dois homens, tanto que no intervalo eu brinquei. Vocês querem saber a moral do filme? Uma mulher, mesmo sendo máquina, consegue enganar qualquer homem. Ela fez isso, quer dizer, a criatura contra o Criador. O filme abordou de novo, e sempre fica essa dúvida, embora dentro da ficção científica, né, que a máquina possa assumir, além da inteligência, a consciência e dominar o ser humano. Sobre isso dela ter consciência ou não, realmente, assistindo não tem como saber. Acho que mesmo o Nathan e o Caleb não teriam como saber se ela está consciente ou não. Acho que se ela é inteligente, com certeza ela é. Mas aquilo do que o Caleb disse num dos diálogos dele com o Nathan sobre a descrição do teste de Turing, que se você joga xadrez com o computador e você consegue perceber que ele faz boas jogadas, isso não significa que o computador saiba o que é xadrez. Ele não vai saber te dizer, por exemplo, quem criou o xadrez ou por que se joga xadrez. Ela, no caso, como eu disse, que seria como na caixa chinesa. O cara recebe a informação em chinês, ele consegue responder a informação em chinês, só que ele não sabe o que é chinês, ele não sabe qual é a palavra que ele está recebendo. Com ela tem uma série de inputs, que são os sentidos, as informações que ela recebe, e os outputs, que é a informação que ela passa. Mas nesse meio termo,
o processo que ela faz é uma série de códigos, uma série de linhas de códigos como se fossem instruções para ela formatar os outputs. Não quer dizer que é uma consciência, na verdade. Mas tem algumas coisas, alguns indícios que dão algumas pistas de que ela tem consciência. Os dois primeiros, que eu achei bacana, é a sexualidade, só que a sexualidade o Nathan disse que colocou nela deliberadamente. Então eu acho que já não contou a habilidade de fazer piada, que o Nathan apontou numa parte do filme, que fazer piada é uma coisa extremamente complexa, parece simples e a gente faz piada todo dia, mas é uma coisa assim, requer habilidades linguísticas, habilidades de empatia avançadíssimas. Um computador, o mesmo computador mais avançado de todos, que conhecesse todas as bases linguísticas do planeta, não conseguiria fazer piadas, se não fosse programado para isso. Mas a habilidade de fazer piada também não mostra muito bem se ela é inconsciente, porque ainda assim ela tem, mesmo tendo consciência de que o Nathan está lá, ou de que o Caleb está lá, de que o Caleb está conversando com ela e ter essa habilidade de sarcasmo, de fazer piada, de humor, de fazer humor, isso tem que levar em conta que ela tem um banco de dados enorme, que é o Blue Book, ela sabe expressões faciais do planeta inteiro. Então ela sabe, por exemplo, que uma levantada de sobrancelha pode passar uma impressão errada, pode passar humor, pode passar um determinado sentimento que ela quer passar para atingir o fim. O outro é a habilidade artística, ela desenha, então ela tem sensibilidade de uma forma ou de outra, ela percebe o mundo e ela reflete no mundo que ela vive. O ato de produzir arte é um ato de reflexão, você tem que refletir e transmitir o que você está sentindo. E acho que o mais importante que ela apontou, seu nome? Simone apontou, é a vontade. E mais importante é a vontade de potência, que é, acho que o Nietzsche disse que é o maior imperativo do mundo, que é a vontade de potência. Ela engana o Nathan e ela engana o Caleb. Mas enganar ela, porque qualquer computador inteligente programado para enganar conseguiria fazer, só que ela engana com o fim, e o fim é sair de lá. Ela não engana simplesmente porque ela foi programada para enganar, ela engana de uma forma deliberada, ela sabe que ela está enganando e ela sabe como enganar da forma mais adequada para atingir aquele fim. Só que o que fica meio que não fica muito nítido é uma fala assim, passa despercebido para algumas pessoas que assistem o filme, mas eu achei bem bacana, que é uma hora que ela pergunta para ele, quando ele vai rasgar o desenho dela, que o Nathan não está escutando, mas depois, que o Caleb não está escutando, mas depois mostra a versão com áudio, que ela pergunta para ele como é criar uma máquina que te odeia. Então, ela sair de lá é um reflexo dela odiar o Nathan, só que esse ódio foi colocado nela deliberadamente pelo Nathan ou nasceu dela? Isso, eu acho que entender essa questão é mais ou menos entender de onde que surgiu a consciência dela, porque o ódio que ela sente pelo Nathan, se já estava lá, se o Nathan colocou deliberadamente nela, se faz parte do banco de dados nela, e se o ódio é uma base da plataforma para ela processar outras informações e produzir resultados, isso não mostra uma consciência, mostra que é só uma ferramenta que ela usa para produzir resultados, é só isso. Mas se o ódio nasceu da necessidade dela de sair, de querer conhecer o mundo, talvez isso mostre mais ou menos de onde que a consciência surge. Eu pensei que a tentativa de fuga fosse algo original dela e ele estava levando isso bastante a sério. Até o momento que o Nathan ele conversa com o Caleb e fala que ela pode estar tentando fingir que gosta dele para usar ele para ela tentar fugir. Eu pensei, mas será que ele, o criador do robô, colocou nela essa tentativa de fuga? Porque daí ela não ia ser original dela mais também. Acho que o legal do filme é deixar essas pontas soltas. Legal, o ser humano em geral, pensar para que está se fazendo essa inteligência artificial. Se a gente para pensar ou conversa com as pessoas, no geral, como o Vinícius falou, a inteligência artificial já existe em situações no nosso cotidiano. Só que ninguém, as pessoas ensinam, então, nem aí se o semáforo muda e o outro fecha, se o celular, tudo que ele faz hoje, está passando tudo despercebido. O ser humano está ali, avançando na ciência, aplicando na tecnologia, e a maior parte da população está sendo simplesmente levada e indo pelo fluxo.
quando está, né, acontecendo. Mas a gente não para e pensa muito a população em geral. Para onde isso vai levar? Onde vai chegar? Quais os caminhos e por quê? A gente vê o que é inteligência artificial. Tem vários conceitos. Um deles o aprender, né? No caso ali a máquina, ela aprender, ela conseguir memorizar, ela conseguir, vamos dizer assim, raciocinar, pegar todos deliberadamente o que o ser humano, muitos conceitos fazer uma cópia mesmo do cérebro humano. E dela conseguir fazer em situações que o ser humano consegue pegar no cotidiano, no seu dia a dia. Derrubei aqui um copo d'água, né? Eu vou enxugar o chão. Então, são essas coisas do cotidiano. Então, muitas vezes, a busca dessa inteligência artificial, justamente de fazer, como sempre, né? Pegando todos os itens da natureza. Tudo que o homem faz acaba sendo em prol ou cópias, né, do que acontece na natureza, o que acontece, né, com o cérebro humano. Conforme a gente vai descobrindo cada vez mais coisas, a gente consegue aplicá-las, né, e até nesse caso, né, no caso da inteligência artificial. Mas é uma questão assim que aqui, né, nessa conversa ou em outras situações, você vê que a gente mesmo ou as pessoas ao nosso redor deixa a coisa escapar, passar e não sentir, não pensar no que está acontecendo. A maioria das pessoas no celular, ponto, acabou. E tudo que veio atrás disso, é agora ou, né, para frente. Então, a gente está inserido nesse contexto, mas eu acho que a gente está deixando a coisa meio... Se vocês pensarem numa outra provocação de reflexão, um processo evolutivo. Ele falou, o Anderson falou na rapidez com que a evolução da tecnologia vem andando, né? E eu fico me perguntando, há poucos anos atrás, a gente nem se imaginava usando um aparelho de telefone que você pudesse se comunicar e ver a imagem da pessoa. E eu sou uma pessoa com extrema dificuldade com alguns aparelhos mais modernos. Eu levo um tempão e eu confesso, mesmo que ela esteja gravando, eu vou pro YouTube e ver como é que eu faço para funcionar tal programa, né? Eu preciso de um tutorial. A minha sobrinha, ela pega um telefone mais antigo do vovô e ela vai passando. Aí se não dá, ela não quer, ela não faz. E a facilidade no outro sobrinho de 6 anos, eu estava sofrendo. O que foi, tia, que você não consegue? A tia não consegue baixar. Não, daqui que eu baixo para a senhora. Rapidinho, por que as crianças têm tanto mais facilidade que a gente, e eu tenho ainda mais do que meus pais, para lidar com um controle remoto, regular a TV, encontrar canais? O processo evolutivo do ser humano, eu posso afirmar que há um processo de inteligência compatível com o desenvolvimento dessa tecnologia? A questão da criatividade, né? Será que a gente está... Será que é inexorável, né? Ou seja, com o passar do tempo a gente fica menos criativo, não tem jeito? Ou será que, de alguma forma, a criança vai crescendo e vai sendo podada e vai sendo menos criativa, formando um adulto que só trabalha na base das rotinas? Mas é igual com o computador. Quanto mais dados você der para ele, mais ele vai fazer. E nesse caso é a mesma coisa.
Agora, quando está uma rapidez, por exemplo, de informações e de coisas acontecendo, muito diferente da nossa época, né? Que era um pouquinho, né? mais devagar, a gente não tinha o computador, né? Então, acesso a informações, etc., muito limitado. Então, agora hoje não, hoje as pessoas, né, principalmente, né, as crianças já recebem, né, esse pacote. E eu acho que se não fossem tanto as podas sociais e familiares, né, não mexe aí que você vai estragar ou que você vai quebrar, sabe, a gente não estaria anos na frente dessa capacidade de desenvolver, Eu ia fazer mais uma, mas aí eu estou me segurando, melhor fechar, porque senão a coisa vai... não tem fim.